Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review e hoje vou apresentar nos mínimos detalhes o livro Pré-Milenismo Histórico, Fundamentos da Teologia Primitiva e Pós-Tribulacionista. O autor é o pastor Leonardo Assis. Esse livro ele é único no mercado. Nós temos poucas obras no Brasil que abordam o pós-tribulacionismo, enfim. E esse livro, ele traz não só a parte teológica, a parte bíblica, mas também a parte histórica desta visão escatológica que é a mais antiga da igreja. Nos primeiros 400 anos da igreja, a maioria dos teólogos daquela época defendiam a visão que nós conhecemos como pré-milenismo histórico. Então, essa obra aqui, sem dúvida alguma, em português, é a melhor obra, o melhor livro na questão da abordagem do pré-milenismo histórico. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso você queira adquirir. Nós vamos para a mesa agora para a gente conhecer nos mínimos detalhes esse livro maravilhoso do pastor Leonardo Assis, que com muito prazer nós recomendamos aqui no nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva e vamos de review. Muito bem pessoal, aqui estamos com o livro Pré-milenismo Histórico, Fundamentos da Escatologia Primitiva e Pós-Tribulacionista, do pastor Leonardo Assis. A gente já gravou um vídeo onde eu mostrei, dentro das minhas primeiras impressões, que esse material trabalha. Hoje eu já vou fazer a leitura de alguns textos, vou fazer uma análise um pouco mais profunda. E já adianto que é um material único aqui no mercado brasileiro. Nenhum livro, pelo menos os que eu tive contato até hoje, analisa esta vertente escatológica, o pré-milenismo histórico, de uma maneira tão profunda e minuciosa como esse material. E vocês vão entender por quê. Se você quiser comprá-lo, na descrição tem o link, aliás, tem o contato do pastor Leonardo Assis, para você estar adquirindo junto com ele aí. Então vou deixar na descrição o WhatsApp dele, só você mandar uma mensagem que ele vai te atender com o maior prazer. Bom, a editora que publicou é a Trinitatis. Olha só, um livro que tem aí exatamente 295 páginas. Achei bonita essa capa, né? Que são os pais da igreja. Muito bem feito, muito bem elaborado. E é um livro que tem excelentes recomendações. Então vamos aqui para o conteúdo. Primeira folha de rosto. Segunda folha de rosto, Leonardo Assis, Pré-milenismo Histórico, Fundamentos da Escatologia Primitiva e Pós-Tribulacionista. Ficha catalográfica, primeira edição, março de 2024. E aí vem uma série de teólogos, grandes teólogos, que recomendam essa obra. Então olha aqui, são vários, inclusive o Walter Kaiser Jr. A gente tem aqui algumas abreviaturas que foram utilizadas no livro. Tem aqui mais algumas, ele pegou algumas citações. E aí o sumário é um livro que tem 9 capítulos, e cada capítulo é como se fosse uma construção da sua análise desta vertente escatológica. Então a gente tem aqui o prefácio, introdução, capítulo 1, apostasia, revelação do anticristo e grande tribulação. Então ele faz essa análise. Depois o capítulo 2, o pós-tribulacionismo, a volta de Cristo após a tribulação, que é a maneira como o pré-milenismo histórico enxerga a questão da grande tribulação. O capítulo 3 é um capítulo histórico, pós-tribulacionismo na patrística. O capítulo 4, o pré-milenismo, a volta de Cristo antes do milênio, né? Ele explica também essa questão do milênio. Capítulo 5, pré-milenismo histórico versus o pré-milenismo dispensacionalista. Ele vai fazer uma comparação e uma análise das duas vertentes. Capítulo 6, a interpretação futurista moderada do Apocalipse, dentro da visão pré-milenista histórica com relação à interpretação de Apocalipse. Tem aqui os interlúdios de Apocalipse. Capítulo 8, visões de consolo. E aí o último capítulo, que é o capítulo 9, a gente tem um cumprimento do mistério de Deus, a recompensa de justos e injustos. Então o livro, claro, vai trabalhar sobre escatologia, e um livro escatológico da Bíblia é Apocalipse, né? Aqui tem um prefácio, e o autor do prefácio.
Já chegamos aqui na introdução. E a introdução traz vários pontos, né? Aí ele traz aqui também um pouquinho de explicação histórica, né? Com relação à vertente. Traz aqui uma lista também de livros que existem, né? Outros materiais, teólogos também, que defendem a linha. Perante o exposto, anelo que esta lacuna seja preenchida com este livro, que oferecerá uma interpretação convincente do pré-milenismo ensinado pelos pais da Igreja, tanto sobre questões tribulacionistas como milenaristas, esclarecendo seus fundamentos bíblico, históricos e teológicos. E esse livro dele desenvolve esses 3 pontos mesmo, bíblico, histórico e teológico. E eu vou mostrar onde que ele vai trabalhar cada um desses pontos, tá bom? A diagramação é uma diagramação muito bem feita, bem organizado. Essa folha amarelada, né, é uma folha um pouco mais escurinha. Ela é boa para leitura, descansa as vistas. O tamanho da letra é confortável. Então cada capítulo é bem destacado, com o título e o número do capítulo. O número da página está aqui na parte de cima, também facilita na hora de procurar. E abaixo você vai encontrar algumas notas, tá? Esse capítulo 1 aqui ele vai trabalhar a questão da apostasia, revelação do anticristo e grande tribulação. Últimos eventos antes da volta de Cristo. Claro que o pré-milenismo histórico defende o quê? A volta de Cristo após a tribulação. Então a igreja vai passar pela tribulação, tá? E aí ele vai trazer aqui à tona, e eu achei interessante, ele faz uma análise da palavra no original. Isso é muito importante para a gente ter uma compreensão. Então ele analisa a apostasia, né, trazendo textos, analisando a própria Septuaginta e o texto grego também do Novo Testamento. Ele usa algumas citações de outros teólogos, isso também é muito importante. Então olha só, aí ele traz aqui esclarecimentos. Sim, entendemos que a apostasia de 2 Tessalonicenses 2,3 aponta para uma rebelião sem precedentes, ocasionada pelo abandono generalizado da fé uma vez professada. Traz aqui a apostasia segundo os primeiros pré-milenistas. Isso aqui são os subtópicos de cada capítulo. Isso é importante na construção do livro. Aqui tem o anticristo, ele traz as passagens bíblicas e faz aqui, você vai encontrar sempre esses quadros onde ele compara textos também. Achei bem legal. O anticristo segundo os primeiros pré-milenistas. O foco dele é apresentar o pensamento do pré-milenismo histórico frente a esses pormenores na escatologia, né? Sobre o entendimento patrístico do anticristo, temos a certeza de que todos os mestres cristãos desse período, sendo eles pré-milenistas ou amilenistas, ensinaram que o anticristo seria um futuro líder global. Tá vendo? E ele depois vai explicando ponto por ponto. Quem detém a revelação do anticristo? Muitos falam que é o Espírito Santo, que é a igreja, enfim, né? E aí ele explica também tudo isso. A grande tribulação. E aí ele explica o que seria a grande tribulação, o propósito dela, né? Trazendo aqui os pontos. Quem causará a grande tribulação? E aí ele cita passagens bíblicas para fundamentar o seu pensamento. Então, segundo a maioria dos eruditos, a grande tribulação ocorrerá nos 3 anos e meio finais, num período de 7 anos. Os pré-milenistas históricos entendem que a tribulação é um período relativamente curto, que ocorrerá perto do fim dos tempos. Se os 42 meses de Apocalipse 11 e 12 refere-se ao mesmo período que os 42 meses de 13 e 5, então a tribulação durará apenas 3 anos e meio. Então tem toda uma discussão também sobre esse período da tribulação, se é 7 anos, dentro da visão pré-milenista histórica. Os pré-tribulacionistas sustentam que são 7 anos mesmo. Um escuso, a grande tribulação, passado, futuro, né? Então ele vai analisar um pouquinho de Mateus 24 e a visão preterista que existe, né? Que tudo aquilo que foi pré-anunciado ali em Mateus 24 já aconteceu, enfim, então ele faz essa análise também. Então capítulo 2, pós-tribulacionismo, a volta de Cristo após a tribulação. Então aqui ele já vai fazer uma análise do pós-tribulacionismo. Traz aqui os pilares. Um dos pilares do pós-tribulacionismo é que os cristãos experimentarão uma última perseguição durante a grande tribulação. E aí ele vai colocando os textos, tá?
Vale ressaltar que isso é muito importante, porque toda argumentação bíblica precisa da base bíblica. Então, a base bíblica você vai sempre encontrar ao longo do livro, não só a base teológica, né? O pós-tribulacionismo, o pensamento teológico dentro da escatologia, mas a base bíblica está aqui, ó, textos bíblicos, ó, a comprovação do pós-tribulacionismo. Aí vem aqui o Antigo Testamento, ele cita alguns textos, né, que relativamente falam de uma grande tribulação, enfim. O pós-tribulacionismo também no judaísmo intertestamentário, até chegar no Novo Testamento. Então tem fundamentação bíblica, olha o tanto de passagens bíblicas, tá? E aí você tem que comprar o livro para você ver todas essas passagens. Se eu fosse falar todas aqui, né, a gente ia ficar até amanhã. Tribulação, então tem aqui um pouco da explicação da palavra no original. Ele usa várias palavras, então tem reino, perseverança, são as palavras que denotam a tribulação. O pós-tribulacionismo nos livros apócrifos e pseudoepígrafos. Também a gente encontra, olha só, inclusive naqueles livros após, né, o cânon, fechamento, após Apocalipse ali, teve alguns outros escritos, né, século II. Então percebe-se nos apócrifos e pseudoepígrafos um pré-milenismo pós-tribulacionista com base nisso. Bom, capítulo 3 já é uma parte histórica. O Leonardo ele faz uma viagem nos pais da igreja e ele cita dos mais antigos até os mais recentes, né? Ou os últimos, melhor dizendo. Então tem aqui o Didaquê, que foi um dos tratados aí pós-apostólicos mais antigos, onde nós temos aspectos pós-tribulacionistas. Papias, Epístola de Barnabé, Justino de Roma, tá vendo? Irineu de Lyon. Vocês repararam que eu fiz bastante marcação. Pastor de Hermas. Felizes são vocês que suportam a grande tribulação que está por vir. Felizes são aqueles que não negarão a própria vida. Tá vendo? Essa frase do pastor de Hermas, de 140 a 160 depois de Cristo. Tem aqui Tertuliano também. Ele aguardava a volta de Cristo após a grande tribulação. Tem aqui uma citação dele. Hipólito. Enfim, gente, é muita gente, né? Cipriano, Comodiano. Então ele viaja aqui em vários, ó. Lactâncio, Vitorino de Petal, ou de Pétal, né? Aí, ó. Metódio de Olímpio, ó, o ano, tá vendo? Efrem. Enfim, tá? São várias citações que ele coloca. Esse capítulo 3 ele é reservado para isso. Ambrósio e Agostinho de Hipona. Embora Agostinho de Hipona ele já teve uma visão diferente com relação ao milênio, né? Já era um milênio simbólico para ele, né? O que a gente conhece hoje é milenismo. Então até, deixa eu ver qual é o último aqui, ó. Tem aqui o Venerável Beda, né? Viveu até 735. Então, portanto, não há evidências do ensino pré-tribulacionista na igreja antiga e medieval. Então, nos primeiros 700 anos da igreja, todos criam num pós-tribulacionismo. Tá bom? Então, tem um escusa que a igreja primitiva era intratribulacionista. Então, primeiro tem uma explicação do que é intratribulacionista, né? Que aguardava a volta iminente de Cristo, né? Eles tinham essa expectativa. Então, aqui ele traz uma explicação sobre isso, se é verdade ou não. Tá? Capítulo 4, pré-milenismo, a volta de Cristo antes do milênio. Esse capítulo também é importante, porque até agora se falou muito de tribulação, mas ele também vai desenvolver o milênio, né? E aí o pré-milenismo crê que, olha só que interessante, ele vai explicar aqui, ó, um período de tempo onde Cristo reinaria, né? E a vertente pré-milenista histórica e pré-milenista dispensacionalista. Então aqui tem toda uma explicação, ó. Eu fiz algumas marcações, o conceito do milênio, e aí também as interpretações do milênio, né? Ele explica cada uma delas. Tem aqui a interpretação sobre esse período de tempo. Promessa milenar de Cristo é a esperança dos apóstolos. Então aqui tem toda essa explicação.
E aí o texto base do pré-milenismo. E o ponto central, as duas ressurreições, né? Ele traz algumas explicações de George Eldon Ladd, que foi um grande pré-milenista histórico. A gente tem muitas explicações dele. O Russell Shedd também, que é brasileiro, um teólogo que viveu aqui no Brasil, né? Ele teve um ministério aqui no Brasil maravilhoso, também era um pré-milenista histórico. O pré-milenismo em ambos os testamentos, lembrando que tem a base bíblica, que você vai encontrar em todo o livro, não é um livro só teológico, é um livro também que tem base bíblica. Jesus e o trono de Davi no milênio. Então tem aqui algumas explicações de pontos bem interessantes. Os defensores do pré-milenismo ao longo da história. Então tem uma quantidade aqui enorme. Olha só, de teólogos que defendem, que seguem a linha do pré-milenismo histórico. E aí o capítulo 5, ele é especial porque ele faz uma comparação das duas vertentes do pré-milenismo. O pré-milenismo histórico, que é pós-tribulacionista, com o pré-milenismo dispensacionalista, que é pré-tribulacionista. Então ele vai explicar o cerne de tudo isso, que é a questão do método de se interpretar, né? Aí tem aqui a tipologia versus literalismo. Ele traz essa explicação, porque realmente a interpretação do pré-milenismo dispensacionalista ela é literalista. Então, ele vai explicar um pouquinho, né? Embora o pré-milenismo histórico não descarta o método histórico gramatical de interpretação bíblica usado pelos dispensacionalistas clássicos, mas estritamente na profecia do Antigo Testamento se utiliza da tipologia, convertindo todas as previsões em Cristo. Eu entendo dessa maneira também, né? E aí, dando continuidade, a tipologia do Novo Testamento, os acontecimentos do passado de Israel como tipos das realidades vindouras. E aí tem aqui tipologia versus alegoria, e aí ele vai demonstrar isso, né? Ou seja, diferentemente da leitura alegórica, a tipologia é baseada em coisas concretas, em realidades reveladas pelas coisas representadas pelas palavras, não importando sejam palavras de sentido próprio ou figurado. Então tem essa preocupação. Exegese alegórica, um grande empecilho para o avanço do milenarismo. Surgimento do literalismo dispensacionalista. Então ele vai explicar quando surgiu isso, né? A gente tem aqui John Nelson Darby, Scofield, enfim. E aí traz aqui uma conclusão, né? Trazendo uma análise das duas linhas. Mas aí esse capítulo é longo, né? E aí também tem uma outra coisa que talvez você está pensando, sobre o que ele pensa a respeito do aliancismo ou dispensacionalismo, né? Alianças ou dispensações. Qual é a estrutura correta de relacionamento entre Deus e seu povo? Então tem aqui o aliancismo progressivo, tem aqui o neo-aliancismo, a teologia da nova aliança, explica ponto por ponto. E aí ele conclui, né? Entendemos que uma mescla dessas interpretações aliancistas seja mais interessante para o pré-milenismo histórico, tá vendo? Ele explica também a questão do dispensacionalismo, os tipos de dispensacionalismo que existe, clássico, revisado, as alianças no dispensacionalismo tradicional, dispensacionalismo progressivo. Então tem toda a explicação, um livro extraordinário, tá? Ele vai explicando detalhes, né? Então, a conclusão, o pré-milenismo histórico não concorda com a maioria das afirmações do dispensacionalismo tradicional, mas concorda com alguns pontos importantes do progressivo, como a aplicação das profecias do Antigo Testamento à Igreja por parte dos escritores do Novo Testamento, a vigência da nova aliança prometida em Jeremias, na Igreja, a continuação do agir profético de Deus na nação de Israel durante o tempo da graça. Então, tá vendo? Então, o pré-milenismo aí revisado, né, o progressivo, tem algumas concordâncias com o pré-milenismo histórico. Então tem aqui a questão do Israel e Igreja, Jesus é o verdadeiro Israel, dispensacionalismo é a promessa da terra, o dispensacionalismo é a promessa, o pré-milenismo histórico é a promessa da terra, dispensação da graça. Então são vários pontos que são trabalhados, né, muito importantes também, sempre com textos bíblicos. A questão da segunda vinda de Cristo, a diferença do pré-milenismo histórico para o pré-milenismo dispensacionalismo. O dispensacionalismo é uma segunda vinda em dois estágios, né?
e no pré-milenismo histórico não, um evento único. Israel e igreja, ambos na grande tribulação. Então ele faz a comparação, traz aqui opiniões de outros teólogos, inclusive dispensacionalistas, né? Terra ou céu, onde a igreja passará a eternidade? Talvez você está se perguntando, ou já fez essa pergunta. Ele explica onde. Você quer saber? Compre o livro. Compre o livro que aqui tá tudo explicado tintim por tintim, tá? E aí ele explica também a linha que creio que vai ser no céu, e aí o pensamento que vai ser na terra, enfim. Capítulo 6. A interpretação futurista moderada do Apocalipse. Mas primeiro ele explica as interpretações, né? O futurismo extremo, preterismo, futurismo moderado, historicismo, idealismo. Então, geralmente o pré-milenismo histórico é acompanhado pelo futurismo moderado. E aí ele vai desenvolver no seu livro essa maneira de se interpretar. E ele trabalha aqui a questão do livro selado do Cordeiro, selos, já é uma análise bíblica, tá? Ele tende a fazer essa análise. As trombetas e taças, tudo isso dentro da visão do pré-milenismo histórico, tá bom? E aí o capítulo 7 a gente tem interlúdios, que são pausas proféticas que nós encontramos em Apocalipse. Então tem aqui os 144 mil selados, a grande multidão, a visão do anjo e as duas testemunhas. E ele traz aqui, essas duas testemunhas já tem uma explicação mais profunda, né? Ele traz a crença de muitos pré-milenistas históricos sobre quem seriam essas duas testemunhas e o que ele entende também com relação a isso. Era uma das grandes dúvidas que eu já tive, né? Na visão pré-milenista histórica, né? Tem muita gente em vertentes que fala que é talvez Moisés e Elias, Moisés, Enoque e Elias, não sei. Mas aí ele vai trazer uma explicação. Tem aqui sobre o falso profeta, sobre a besta, que ele vai focar em Apocalipse mesmo, tá? Capítulo 8, visões de consolo. A gente está caminhando aqui para a parte final de Apocalipse, né, o desfecho de toda a história. E aí o último capítulo, o cumprimento do mistério de Deus, a recompensa de justos e injustos. E aí ele traz aqui alguns pontos, algumas diferenças que existem, mas realmente o foco dele aqui nesses últimos capítulos é desenvolver o que o pré-milenismo enxerga com relação a esses pontos, né? Que sobre a ira de Deus, o aprisionamento do diabo, o reino milenar. Olha só, e alguns pontos eu achei muito interessante, né? Esses pontos aqui que ele desenvolve, que eu nunca parei às vezes para estudar, mas tem aqui as referências bíblicas sobre o contexto do milênio, o que vai acontecer no milênio, olha que legal. Com passagens bíblicas, então, como eu disse, não é só parte histórica e teológica, tem a parte bíblica, isso é o ponto forte também desse material, tá? Julgamento final, tribunal de Deus ou Cristo, 1 ou 2 julgamentos, é uma dúvida que surge às vezes, né? A nova terra também está aqui, e aí ele traz aqui um primeiro apêndice, e Apocalipse 3:10, né? Traz aqui uma argumentação dos pré-tribulacionistas e a explicação pós-tribulacionista também, tá? Apêndice 2, e a iminência, né? O retorno de Jesus a qualquer momento, já que tem textos que fala, né? Ele explica tudo isso também. O arrebatamento iminente é bíblico? Será que as escrituras ensinam arrebatamento a qualquer momento? E aí ele traz aqui uma explicação. Seria o arrebatamento iminente a bendita esperança da igreja? Explica se é ou não é. Traz versus iminência, vigilância versus iminência. Então a parte mais pastoral, essa última parte, né? A gente está chegando no finalzinho do livro e aí encerramos na página 282. Depois é uma bibliografia, tem muitas obras aqui também que vale a pena. E aí essa bibliografia vai até a página 295, tá? Tá aqui o nosso querido pastor Leonardo Assis, carioca, pastor na Igreja Batista Nova Dimensão em Ninópolis, Rio de Janeiro, professor de teologia bíblica, sistemática, enfim, grande homem de Deus. Quero parabenizá-lo pelo livro excelente, que preenche realmente uma lacuna, que a gente não tinha nada parecido em português para a gente estar fazendo um estudo aprofundado do pré-milenismo histórico, tá bom? Quiser comprar, o contato dele tá na descrição.
Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.